Estamos aqui na Universidade Católica, na PUC do Rio de Janeiro, no dia 2 de agosto do ano de 2008, e fomos convidados para participar do 6º Congresso de Meditação do Rio de Janeiro. Estaremos apresentando uma palestra sobre a meditação japonesa Gassho. Enfim, nós teremos uma única hora para passar para vocês alguma coisa sobre meditação dentro de uma visão japonesa, dentro de uma visão da terapia Reiki. Então, se nós abrirmos o dicionário Aurélio, nós vamos encontrar o termo meditação. Então, abrindo o dicionário, nós vamos encontrar o termo e vamos deparar com a informação de que meditação seria uma reflexão. Então, para os ocidentais, uma pessoa que está meditando, ela está reflexionando, ela está pensando, ela está se cansando, e para os orientais o termo meditação tem uma conotação totalmente diferente. Então eu tenho um desenho aqui que a Georgia e o Alexandre são alunos, já estão, o Alexandre em todo sentido careca já está careca de ver o desenho. Seria um grande reservatório, provavelmente com uma capacidade para 200 litros, onde nós colocaríamos dentro desse reservatório grandes pedras. E eu vou chamar essas pedras de corpo físico, que é um corpo que nós temos uma identificação muito grande. A gente olha no espelho, a gente consegue se ver, correto? Escovar os dentes, pentear os cabelos. E dentro dessa lata, desse recipiente, nós vamos encher com areia, bem fininha, areia de praia. Vocês concordam comigo que a areia que está em vermelho, daqui para baixo seria areia, a areia vai permear, vai preencher os espaços vazios entre as pedras? E eu vou chamar esse segundo andar, essa camada de areia, de corpo emocional, que é um corpo que a gente olha no espelho e a gente não enxerga, que é o corpo responsável pelas nossas emoções. Quando a gente sente alegria, a gente sente aqui no segundo andar, mas existem pessoas que sentem depressão, preocupações, ansiedade, mágoas e ressentimentos e por aí vai. O que eu tento mostrar para vocês é que o corpo que sente as coisas, ele está dentro do corpo físico. Quando a gente sente raiva, a gente joga uma energia negativa, um verdadeiro veneno psíquico em cada célula do nosso corpo. Dentro desse tonel nós vamos encher de água. Essa camada verde aqui seria a água. Vocês concordam comigo que a água vai permear a areia? Vai molhar a areia? E ela vai penetrar entre as pedras. Eu vou chamar o terceiro andar de corpo mental, que seria a nossa mente, que é um corpo que a gente olha no espelho e a gente também não enxerga, que é o corpo responsável pelos pensamentos. Eu tento mostrar para vocês que ninguém sente raiva aqui no segundo andar, nem ciúmes, nem qualquer coisa, sem antes pensar. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Correto? Por isso que os gregos, há 5.000 anos, já diziam: mente sã, corpo são. Somos o que comemos e somos o que pensamos. Correto? E aqui em cima, essas linhas azuis, seria provavelmente eletricidade, radioatividade, seria o nosso corpo espiritual, que é o que os físicos chamam de consciência. Então, eu diria a vocês que o ser humano, ele pensa por aqui, ele sente por aqui, ele age por aqui e ele armazena suas experiências a nível de consciência, a nível espiritual. Correto? Existem pessoas que adoecem no primeiro andar. Você torceu os seus pés, pisou num prego, você fraturou um osso, você está doente aqui. Existem pessoas que estão muito bem aqui e não estão bem no segundo andar. Às vezes a pessoa está bem fisicamente, mas tem uma depressão, tem síndrome de pânico, então essa pessoa não é uma pessoa saudável. Às vezes a pessoa está bem aqui, está bem no segundo andar e está doente no terceiro andar, que é o corpo que pensa. Aí vem as esquizofrenias, as psicoses, as neuroses, pessoas que a gente poderia comparar a um disco de vinil arranhado, pessoas que têm pensamentos persistentes, repetitivos. E existem pessoas que estão doentes
a nível de consciência. Correto? Aí entra a importância das terapias holísticas. Holístico vem do vocábulo grego holos, quer dizer total. Atua no físico, mas atua também no emocional, no mental e no espiritual. O Reiki é uma terapia holística. Mas nós estamos aqui para falar sobre meditação. A meditação, dentro da visão dos professores, dos mestres orientais, seria literalmente acalmar o terceiro andar. Se você acalma o terceiro andar, você acalma o segundo andar. E o corpo físico funciona bem. Correto? Eu diria para vocês que o corpo físico, ele funciona literalmente como se ele fosse uma esponja, como se ele fosse um mata-borrão, um fio-terra, uma lixeira. Tudo de ruim que a gente sente aqui em cima cai embaixo. Correto? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós sentimos emoções inferiores, que existem emoções que são boas, como alegria. Você está alegre hoje, amanhã você pode não estar. Você ama seu filho hoje, amanhã você continua amando. Então isso não é uma emoção, é um sentimento, é uma coisa pura que vem do coração. Nós estamos falando de emoções, é uma coisa que você está sentindo agora, vamos supor, um exemplo, raiva, preocupações. Daqui uma hora você pode não estar sentindo. Quando nós sentimos emoções inferiores, nós sentimos aqui no corpo emocional. Quando a emoção passa, ficam cinzas, que o Dr. Samuel Hahnemann, criador da medicina homeopática, chamava de miasmas. E essas cinzas são drenadas para o corpo físico. Então, quando você sente raiva, a raiva vai embora, passou, sobram cinzas que são drenadas para a lixeira, para o mata-borrão, para o fio-terra, que é o corpo físico. A raiva, a impaciência, por exemplo, podem causar doenças como problemas nos ossos, osteoporose, osteopenia, problema nas articulações, problema no intestino grosso, prisão de ventre, hemorroidas, problema no reto, problemas de obesidade, problemas de circulação sanguínea, descontrole na temperatura do corpo, as mãos ficam muito geladas, os pés ficam muito gelados, tensões musculares. Ou seja, se você tem uma tensão muscular e você procura um massoterapeuta, um acupuntor, um homeopata, um reikiano, um médico, ele trata o sintoma. Se você continua sentindo raiva e impaciência, o sintoma volta. Vocês entenderam? Por isso que Jesus disse, vá e não peques mais, vá e mude. Ou seja, o poder de cura está dentro de cada um de nós, através das mudanças comportamentais. Não basta você tratar o sintoma, você tem que tratar a causa. E a causa, as preocupações, os nossos medos, têm a ver com a maneira de pensar que a gente trata quando a gente medita. Olha a importância da meditação, correto? Emoções como mágoas, ressentimentos, solidão, inveja, ciúmes, deixam outros tipos de cinzas que, drenadas para o corpo físico, poderia causar problemas de dores no nervo ciático, problemas nos joelhos, deformações nos pés, como joanetes, calos, problemas de ciclo menstrual, miomas, displasia mamária, problemas hormonais, frigidez nas mulheres, ejaculação precoce nos homens, impotência sexual, são todas disfunções causadas pela maneira de reacionar, maneira de pensar e reagir. Outras emoções como a ansiedade, as preocupações, as indecisões, os preconceitos, as desconfianças, as negligências, causam outra qualidade de cinzas, que são os miasmas, que drenados para o corpo físico, causaria problemas no baço, que está ligado ao sistema imunológico. Aí a pessoa fica gripada e fica um mês até se recuperar. Problemas no estômago, azia, acidez, gastrite, úlcera nervosa, dores lombares. As pessoas às vezes têm dificuldade até de trocar um sapato, uma meia, porque está com dores muito intensas, inflamações lombares.
problemas no fígado, problemas na vesícula, tudo isso criado pela maneira de pensar e pelo seu excesso de preocupações, pela sua ansiedade. Outras emoções como desilusões, uma desilusão afetiva, por exemplo, você se casa com uma pessoa achando que a pessoa é uma coisa e é outra, ou você estuda uma coisa achando uma coisa e é outra. Então você tendo uma desilusão, transições muito intensas, as pessoas que ficam viúvas, que perdem o emprego, que têm que mudar de casa, depressão, causam outra qualidade de cinzas drenada, causa colesterol alto, pressão alta, problemas respiratórios, asma, bronquite, problemas de pele, erisipela, vitiligo, psoríase. Por isso que os orientais falam que a pele é o espelho da alma. Emoções como os medos, as inseguranças, as limitações, já drenam outras qualidades de miasmas que causariam dores na nuca, problemas no maxilar inferior, a pessoa vai dormir, ela fica trincando os dentes, que seria o bruxismo. Com o tempo a pessoa começa a perder dentes no maxilar inferior, problemas de amidalite, de faringite, suscetibilidades a infecções viróticas e bacterianas, outras emoções como a ganância, a tirania, a inflexibilidade já poderia causar zumbido nos ouvidos, labirintite, rinites alérgicas, glaucoma, catarata, enfim. O que eu estou tentando mostrar para vocês é o que hoje a Organização Mundial da Saúde, a qual o Dr. Sorraco, que falou para vocês, é um dos representantes, vem pregando que 90% das nossas doenças são psicossomáticas. O corpo adoece em função da maneira de pensar e de reagir. Então é muito importante que as pessoas mudem as atitudes, mudem a maneira de reagir. Quando a gente não sofre porque a gente tem um problema. A gente sofre pela maneira como a gente reage àquele problema. Se você medita diariamente, você vai reagir positivamente. Correto? Bom, eu coloquei aqui um outro desenho. O nosso planeta, eu nem precisava dizer, esse é o nosso planeta. Ele tem um perímetro de 40 mil quilômetros por ciclo, por volta. Ele foi calculado pitagoricamente, geometricamente. A velocidade da luz, nós sabemos que é 300 mil quilômetros por segundo, que foi a velocidade que Einstein conseguiu comprovar que a partir disso haveria uma dobra no tempo e no espaço, que seria a maior velocidade que nós poderíamos atingir. Se nós dividirmos 300 mil quilômetros por segundo por 40 mil quilômetros por volta, a gente corta aqui, aí entra a matemática, 4 zeros, dá 30 dividido por 4, corta quilômetro e quilômetro, dá 7,5 ciclos por segundo. Isso é a frequência do nosso planeta dentro de uma visão científica. Isso foi medido pelo Dr. Schumann, um físico, que criou um equipamento que seria um grande eletroencefalograma e mediu as ondas eletromagnéticas que eram irradiadas pelo planeta. E chegou nessa frequência, que seria a ressonância de Schumann. Se nós trouxermos a situação para o ser humano, sabe-se que o nosso cérebro, ele emite ondas eletromagnéticas que são mensuráveis através de um equipamento médico que seria o eletroencefalograma. Quando a pessoa está emitindo ondas eletromagnéticas de 0 a meio Hz ou ciclos por segundo, Hertz ou ciclos por segundo é a mesma coisa. A pessoa está em estado catalético. Vocês devem se recordar daquele ator da Rede Globo, Sérgio Cardoso, que foi enterrado e a mãe dele sonhava com ele, pediu que o caixão fosse aberto, ele estava virado no caixão com madeira entre as unhas. Ele estava em estado catalético, ele não estava... A medicina dá a pessoa como morta, mas a pessoa não está morta. Alguns animais conseguem entrar em catalexia. Por isso que na Índia, alguns países, eles não permitem que a pessoa seja cremada, seja enterrada com menos de 3 dias. Na Idade Média, as pessoas
elas consumiam vinho em cálices de estanho, e era muito comum o estanho levar as pessoas ao estado catalético. E as pessoas eram enterradas com uma cordinha na mão, presa a um gongo. Se ela acordasse, ela puxava a corda e o gongo tocava. Aí veio, salvo pelo gongo. Fulano foi salvo pelo gongo. Está na frequência de meio a 3,5 Hz, ela está em frequência de delta. Ela está adormecida, ou em estado de um sono muito profundo, a pessoa não sonha, ela tem um repouso reparador, restaurador. Determinados hormônios, a melatonina, endorfina, serotonina, dopamina, só são produzidos com mais intensidade nessa frequência. Por isso que muitas vezes os médicos colocam o doente em coma induzido, porque determinadas reações saudáveis só acontecem nessa frequência. O Dr. Sorraco falou sobre a importância da qualidade do sono. Tem gente que descansa, mas não relaxa. Vai dormir, toma Lexotan, toma Frontal, toma Valium, acorda cansado. Sonha que trabalhou a noite inteira. Na frequência de 3,5 a 7,5 Hz, a pessoa está em teta. É uma frequência em que você sonha. Você descansa, mas não relaxa. Só que aqui você já está dormindo. Nessa frequência que eu coloquei em vermelho de 7,5 a 13, nós estamos em alfa, que é a frequência do planeta. Quando eu dividi 300 mil quilômetros por segundo por 40 mil, nós chegamos em 7,5. Nessa frequência de alfa, é a frequência que nós atingimos quando nós estamos em estado meditativo. E está provado que quando você tem um ataque de pânico, ou quando você tem depressão, ou quando você está muito preocupado, ansioso, magoado, ressentido, ou quando você tem medo, você está fora dessa frequência. Que nessa frequência você não consegue sentir nenhuma emoção que crie miasmas que vá adoecer você. Aí entramos novamente na importância da meditação. E o Dr. Sorraco estava falando hoje, eu estava sentadinho observando como as coisas se encaixam, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Eu estudei no Japão também, mas a minha escola de referência é na Índia. Estive 2 vezes também no Japão. Ele falou muito sobre a importância da alimentação. Quando nós temos alimentos de origem vegetal, ele falou dos cereais, das frutas, são alimentos que têm exatamente essa frequência. Então, se você tem uma alimentação alcalinizante, que ele falou que era só 10% dos alimentos, os germinados, o suco de clorofila, as frutas, os cereais, os legumes, você entra numa frequência que você não adoece. A carne vermelha, o animal sente medo. Então ele descarrega determinados hormônios, miasmas, de medo, de angústia, e aquilo te joga numa frequência acima de 25 Hz, que é a frequência perigosa, onde você pode ter um derrame, um problema cardíaco muito sério, que é a frequência de gama. De 13 a 25 é o que nós estamos nesse exato momento, que é a frequência de beta. É a frequência de quando você tem que trabalhar, estudar, produzir. Nós estamos nessa frequência. É uma frequência que você não adoece, mas que determinadas reações metabólicas no seu corpo também não acontecem. Por isso que nós precisamos repousar com qualidade para que o corpo se reorganize. E é muito comum pessoas com acima de 25 Hz, e aí as pessoas elas podem ter um colapso a qualquer momento, correto? Muito comum nas grandes cidades, principalmente quem não pratica atividade física, tudo aquilo que o doutor falou. Dentro da medicina da Índia, medicina ayurvédica, eles comparam o ser humano a um automóvel com 4 pneus. E para que nós tenhamos saúde, é importante que haja um equilíbrio entre os 4 pneus. O primeiro pneu seria a alimentação adequada. Não adianta fazer curso de Reiki, nível 1, 2, 3A, 3B, a pessoa ir semanalmente ao melhor acupuntor do Rio de Janeiro, a pessoa praticar esportes, a pessoa tomar homeopatia e a pessoa come
sanduíche, McDonald's todo dia, toda hora. Isso não quer dizer que ela não possa comer, correto? Tudo dentro de um limite. É muito importante que nós tenhamos uma alimentação com qualidade. O segundo pneu seria o repouso. Nós vimos que existem diferentes tipos de sono. É o repouso restaurador. Essa meditação que nós falaremos agora, existe uma recomendação que ela seja feita 2 vezes por dia. Logo de manhã, que existem energias ascendentes, o planeta está despertando, e é importante que a gente acorde nesse horário de 5 a 7 da manhã. Nós estamos dentro do relógio da medicina chinesa, no meridiano do intestino grosso, ligado ao chakra básico. Então, se você acorda até às 7, você acorda com uma disposição muito grande. Aí você fala, vou dormir mais um pouquinho, você acorda às 9, todo quebrado, todo moído. Existe uma inteligência biológica, uma ressonância entre o ser humano e os astros, correto? Então, é muito importante que a pessoa medite de manhã e que ela medite também antes de dormir, porque a gente, durante o dia, a gente vai enfrentar problemas. Não tem essa de falar, não, eu não tenho problemas, todos têm. Seja problema de família, problema de trabalho, problema de dinheiro, problema de saúde, mas todos têm. Nós temos um planeta onde existe um karma coletivo. Nós sabemos que Jesus, ele era um espírito de luz, ele não tinha karma, e traíram ele, negaram ele, pregaram ele, isso mostrando que nem todo sofrimento é kármico, existe um karma coletivo no planeta, e você vindo para esse planeta, você vai enfrentar as dificuldades sim. Jesus dizia, para cada dia basta o seu próprio mal. Então a gente vai enfrentar diferentes problemas, liga a televisão e vê a quantidade de atrocidades que acontecem diariamente no planeta, e a gente vai se recolher para dormir, principalmente se assistir o Jornal da Globo, aí que leva todo aquele problema, né? Habeas corpus, solta o bandido, e aí a gente leva aquela mágoa, aquela revolta, e não tem frequência que aguente. Como é que você vai entrar em frequência de repouso profundo, restaurador? Não tem cérebro que aguente uma coisa dessa. Então é muito importante que antes de você dormir, se recolher, que você faça trabalho, seja de meditação de pranayama, seja reiki, seja uma outra meditação qualquer, para você desacelerar. Você não pode, antes de dormir, ligar para aquele teu filho que só te conta problema, o neto que só te conta problema. Aí vai dormir daqui a 15 minutos, espera aí que eu vou dar uma olhada na conta bancária. Aí vê um cheque que caiu sem fundo, aí vai dormir. Não tem cérebro que aguente. Como é que você vai entrar em repouso reparador depois de abrir a conta do Credit Card antes de dormir? Não tem como, entendeu? Então, é muito importante meditar antes de dormir. Depois, a atividade física. O Dr. Sorraco estava falando aqui da importância do movimento. Não existe uma pessoa sedentária que seja saudável. Ele falou, pode ser uma caminhada, não pode não ser nada. Vocês podem fazer Qigong, Tai Chi Chuan, yoga, corrida, bicicleta, jogar vôlei. Não pode não fazer nada. Aí vocês terão um problema, correto? Não adianta comer alface, ficar meditando, e não fazer nada. Vocês vão... É um caminho sem retorno. Vocês terão problemas de saúde. Qual? Não se sabe. Depende da carga genética de cada um. A propensão que cada um tem para adoecer, o órgão de choque que cada um tem. E por último, nesse último pneu, nós temos os pensamentos. É muito importante que a pessoa nutra pensamentos positivos, construtivos. Nós sabemos que pensamento tem cor, pensamento tem forma, pensamento ocupa lugar no espaço, mente sã, corpo são, os pensamentos são criativos, ninguém sente nada sem antes pensar. Aí vem a importância da meditação. As emoções, a pessoa que reage positivamente, o Dr. Sorraco estava falando do bambu, da importância de você reagir de forma flexível aos acontecimentos, e as atitudes. Essas atitudes aqui eu poderia citar como exemplo, mastigar bem os alimentos. Não adianta você selecionar bons alimentos e engolir os alimentos porque estômago não tem dente.
Então, é um conjunto de coisas, se vocês quiserem ter saúde, que vocês vão ter que observar. Mas nesse contexto todo entram os pensamentos, entra a meditação. Jesus falava isso, aquietai-vos, se tranquilize, correto? Bom, dentro daquele esquema que eu mostrei para vocês logo no início, nós vimos a pedra, a areia, a água. Aquilo seria um esquema didático da interpenetração dos nossos corpos. Na verdade, quando a gente estuda isso, a gente depara com uma situação muito mais complexa. Nós temos muito mais corpos do que aquilo. Nós temos o corpo físico, que a gente vê no espelho, e temos um corpo que é feito de ectoplasma, de bio-vida plasma. Plasma é o quarto estágio da matéria. O primeiro seria sólido, o segundo líquido, o terceiro gasoso e o quarto seria plasmático. Quando uma pessoa morre, durante 3 dias esse corpo se volatiliza, por isso que no interior, na crendice popular, eles chamam de fogos fatos, de boitatá, seriam aquelas luzes em solvência que ocorrem nos pastos quando morre um cavalo ou num cemitério. E é nesse corpo aqui, no duplo etérico, por isso que pessoas que perdem a perna, perdem os braços, mutilados de guerra, sentem dores no corpo que não tem mais. É nesse corpo, nós temos tudo que tem no físico, mas na forma etérica. E é nesse corpo que estão os meridianos trabalhados na acupuntura, no shiatsu, no doin. É nesse corpo que estão os chakras. Aí depois nós temos 2 corpos, que os kardecistas chamam esses 2 de perispírito, que é o corpo que pensa e o que sente. Seria o nosso ego. Só que vocês têm que entender que esse corpo está dentro do físico, é igual a areia está dentro da pedra. Esse aqui seria a água que está dentro desse e desse. Então, os corpos de cima, eles penetram nos corpos de baixo, mas os de baixo não vão para cima. E aqui nós temos um corpo chamado corpo astral, que é um corpo feito de puro som. Você tem que entender que esse corpo, ele é feito de som. Por isso que na Bíblia diz que a princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Depois nós temos 3 corpos. A física hoje prova que a nossa consciência, ela é imortal. E o que eles chamam de consciência é um corpo trino, uma realidade trina, que seria o corpo etérico padrão, o corpo celestial e o corpo causal. Aqui seria a fonte. Quando nós fazemos uma oração nos dirigindo ao Criador, todos nós estamos nos dirigindo à mesma fonte. Bom, esses 2 primeiros corpos, tanto o físico como o duplo etérico, estão ligados ao elemento terra, que está ligado ao primeiro chakra, conhecido como Muladhara Chakra, ou chakra básico. O segundo, o corpo emocional, já está ligado ao elemento água. A lua exerce influências muito grandes nas marés, então ela nos influencia também. No mínimo 70% do nosso corpo é água. Correto? Está ligado ao chakra do umbigo, conhecido na Índia como Svadhisthana Chakra. O corpo mental, que é o corpo responsável pelos pensamentos, a gente viu que o emocional ele sente, o mental pensa. Ele está ligado ao terceiro chakra, o chakra do plexo solar, ligado ao elemento fogo, que é o Manipura Chakra. Esse corpo aqui, o corpo astral, ele já está ligado ao elemento ar, o chakra do coração. Por isso que quando você... É através desse corpo que nós fazemos viagens astrais. Por isso que quando você sente elemento ar, um perfume que você sentiu há 20 anos atrás, você volta no tempo. Você faz uma viagem astral através do elemento ar. E quando você escuta uma música que você escutou há 20, 30 anos atrás, você também volta no tempo. Aí vem os orientais dizendo que as músicas são máquinas do tempo. Porque através do som, esse corpo é um corpo de puro som, te liga ao que Einstein dizia, a 4ª dimensão, onde há o contínuo tempo e espaço. Não há mais passado, nem presente, nem futuro. Já seria um corpo de uma outra dimensão. E aqui temos o nosso corpo mais sutil ligado ao 5º elemento, que é o elemento éter, que você acessa quando você ora ou quando você medita.
Resumindo, oração e meditação também alimentam. Arroz e feijão alimenta aqui embaixo. Oração alimenta esses três de cima. E a meditação também. Aí vem a importância da meditação e a importância da oração. Que você cria uma expansão de corpos áuricos. Agora, esses corpos estão dentro dos de baixo. Então, quando você medita, quando você ora, você cria uma harmonização onde a sua maneira de pensar e de reagir também modifica. Daí vem a força e o poder terapêutico das orações e da meditação. Porque a cura ocorre de cima para baixo. É o que prega a medicina homeopática. Correto? O Dr. Sorraco estava falando há pouco sobre a importância dos mudras. Os mudras são gestos que a gente faz com as nossas mãos. Mas é muito importante, ele mesmo disse, Einstein pregava isso, que a energia ela vai para onde há duas coisas, a intenção e a atenção. Então, os nossos 5 dedos, eles estão ligados a 5 forças diferentes. É como se uma pessoa, quando vai confeccionar um bolo, ela precisa misturar ingredientes, fermento, farinha, manteiga, ovos, e ali vai sair um bolo. Deus, quando fez o homem, ele misturou diferentes ingredientes. Einstein disse que energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Se somos um corpo de matéria, somos um corpo de energia. Isso é científico. E essas energias são diferentes tipos de energias, ligados ao elemento terra, água, fogo, ar e éter. E cada um dos nossos dedos está ligado a uma dessas forças. O dedo mínimo ao elemento água, o anelar à terra, esse médio a éter, espiritualidade. O elemento, o dedo indicador está ligado ao elemento ar e o polegar está ligado ao elemento fogo. Olha que interessante. O nosso chakra do plexo solar, ele é responsável pelas ligações interpessoais. É a função dele. Quando você vai jantar, ele está ligado ao elemento fogo. Quando você vai jantar à luz de velas, ocorre uma integração maior entre você e o seu namorado, a namorada, o noivo, ou quando a gente vai numa lareira, fica todo mundo olhando para o fogo e a gente passa 2 horas e não se cansa, porque é um elemento de inter-relação. E é o dedo que a gente utiliza também para pedir carona, me leva, porque é o chakra que nos conecta. Olha que interessante, Michelangelo, ele foi uma pessoa muito especial. Aos 25 anos de idade, ele foi escolhido para pintar, fazer a principal pintura do Vaticano, a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina. E a missão dele era retratar a dádiva da vida. Foi quando ele desenhou Deus estendendo a mão a Adão com o toque do dedo indicador. Porque é o dedo do elemento ar. Tá? O elemento ar está ligado ao corpo astral, que está ligado ao chakra do coração, que é o chakra do amor. Toda energia de cura, obrigatoriamente, é uma energia de amor. Por isso que Santo Agostinho dizia, quem canta, os males espanta. Os pássaros cantam, eles navegam no elemento ar. A pessoa que canta, ela se centra no chakra do coração e ela vai... Aí vem o poder dos mantras, que o Dr. Sorraco falou há pouco. Você emitir mantras, cânticos, os cantos gregorianos, por exemplo, a importância do som verbalizado com essa intenção. E foi interessante porque Michelangelo, ele era uma figura também muito humilde. Ele chegou a fazer a escultura Pietà, que era Jesus crucificado no colo de Maria. Os médicos diziam que anatomicamente era tão perfeito quanto um ser humano. E quando as pessoas chegaram, os médicos da época, e viram aquela escultura, com todos os detalhes, as veias, os ossinhos, não faltava nada, perguntaram a ele como ele havia conseguido esculpir numa pedra de mármore Carrara, aquela escultura. Ele falou que ele não tinha feito nada, ele só tinha retirado
o excesso de mármore, que a escultura já estava dentro da pedra. Dizem que o Papa, quando soube que ele estava pintando o teto da Capela Sistina, perguntou a idade do pintor, e disseram que Michelangelo tinha somente 25 anos. E o Papa pediu que a pintura fosse paralisada, porque ele não poderia crer que uma pessoa tão jovem pudesse retratar uma pintura tão importante para o Vaticano. E os soldados suíços, que são todos suíços, foram lá e deram a ordem para que Michelangelo parasse a pintura. Ele disse que não poderia parar porque ele estava atrasado, e os soldados voltaram ao Papa e disseram: olha, Michelangelo se negou a paralisar, disse que está atrasado. E ele está muito convicto e parece que a pintura está ficando boa. Então volta no Michelangelo e fala que eu quero uma prova que realmente ele é capaz de retratar essa pintura tão importante. E os soldados voltaram: olha, o Papa quer uma prova. E Michelangelo falou que também não tinha tempo de dar prova nenhuma, que ele estava muito ocupado, muito atarefado, e pediu uma folha de papel e um pincel. E sem olhar, ele fez uma circunferência e entregou aos soldados. Falou: entregue ao Papa. O Papa chamou os principais matemáticos da época e era uma circunferência matematicamente perfeita. Essa circunferência, esse desenho está no Museu do Vaticano. E ele pôde concluir a obra. Eu também consigo fazer, só que eu preciso de um compasso, porque eu sou engenheiro e demora um pouco mais de tempo. Mas fica bonitinho também. Enfim, então vocês vão entender por que Jesus, no Sagrado Coração de Jesus, ele sempre aparece com 3 dos dedos para cima e 2 dos dedos para baixo. Não sei se vocês se recordam, João Paulo II, quando ele desenhava o sinal da cruz, ele fazia isso. Em nome do Pai, do Filho, e alguns santos católicos, eles também são retratados com as mãos dessa forma. Isso é um mudra, um gesto extremamente poderoso, onde os 2 dedos do elemento terra e água, que é o nosso ego, são colocados para baixo, e para cima fica o dedo da espiritualidade, do amor e do fogo para as ligações interpessoais, porque Jesus e o Papa queriam se conectar. Na meditação Gachô, que nós falaremos agora, o objetivo é jogar a energia para cima, para cima. Então nós vamos utilizar o dedo do elemento éter, que é o dedo médium. Só para vocês entenderem a importância desse dedo nessa meditação. Aqui nós temos o primeiro chakra, ligado a esse. Aqui temos o nosso último chakra. Cada extrato da nossa aura está ligado a um determinado chakra. Aqui nós temos a coluna vertebral, dentro temos um canal chamado canal Sushumna. Um adolescente, muitas vezes, ele está com a sua energia, o Dr. Sorraco também falou sobre isso, a importância da mente focada. A energia vai para onde está a nossa mente, a nossa energia mental. Quando a pessoa está muito ligada aqui, nesse primeiro chakra, deixa eu colocar um desenho um pouquinho melhor aqui, para vocês entenderem. Então, quando a pessoa está muito voltada para coisas materiais, porque o chakra básico, ele tem a função de nos ligar ao planeta, a ligação com a sobrevivência, é o salário, o dinheiro, a casa onde você vive. Então, a pessoa, em geral, muito jovem, ela está ligada aqui, ela tem um nível de consciência muito pequeno, correto? Quando nós temos o que na física chamamos de salto quântico, e a nossa energia mental passa para o segundo chakra, que é o chakra das emoções, a tua consciência ela sofre uma expansão, porque isso aqui é o caminho de evolução do homem de retorno para Deus. Só que aí a pessoa,
Eu sou dessa época, 1970, Raul Seixas, Maluco Beleza, os hippies, as pessoas não estavam muito preocupadas em se vestir bem, tá com o cabelo cortadinho, as pessoas queriam era paz e amor, e dançar, e emoções, e viajavam de carona e por aí vai. Quando a pessoa tem um salto quântico para o terceiro chakra, o Manipura, que está ligado ao corpo que pensa, a pessoa já tem um entendimento, uma consciência mais expandida. Só que essa pessoa ela fica muito mental, que esse é o corpo que pensa. A pessoa fica voltada muito ao mundo acadêmico, vira um cientista, gosta de silêncio, do mundo acadêmico, de ler muito, de tranquilidade, passar férias em Lambari, viu? Não é isso? Não é lá que vocês estavam? Essa foi forte. Sossego, né? Sossego. E chega uma hora que a pessoa tem um salto quântico e cai no caminho do meio pregado por Buda, que é o chakra do amor. Aqui quem é mãe, quem é avó? A avó é mãe com chantilly, né? Minha tia Marcelina ali, é uma maravilha, né? Aqui é o chakra do amor e é o caminho do meio, porque liga os 3 chakras inferiores ao... Aqui a pessoa pode se tornar um terapeuta. Correto? Está ligado o primeiro à terra, segundo água, fogo e ar. Esses 3 chakras de cima, eles estão ligados ao 5º elemento, que é o dedo, o elemento cujo dedo nós vamos utilizar nessa meditação. Então, quando nós fazemos a meditação Gachô, além de tranquilizar a mente, nós causamos um salto quântico, uma mudança na consciência. Quando as pessoas falam, fulano é evoluído espiritualmente, na verdade, espiritualmente, nós somos semelhantes. A diferença entre as pessoas está no nível de consciência. Quando Jesus falou, perdoa, Pai, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa que ela julga certa, mas é errado, porque ela não tem uma consciência. Por isso que uma das minhas professoras na Índia dizia assim, você tem certeza que você quer ser mestre de Reiki? Porque quanto mais você estuda, mais responsabilidade você assume pelos seus atos perante o planeta, perante a humanidade, porque vai te gerando saltos quânticos. Então vai mudando o seu nível de consciência. E vai mudando a sua maneira de reagir. Isso acontece ao longo de uma vida. Só que existem técnicas que promovem essa mudança de forma mais acelerada. O Reiki, as técnicas orientais, a meditação e por aí vai. Então, na meditação Gachô, além de tranquilizar o terceiro andar, o corpo que pensa, nós também estamos conectados com o elemento éter através do dedo médio. Então, nós estamos jogando a nossa energia para cima através da coluna. Isso gera uma expansão de consciência. É como se nós subíssemos numa montanha, nós enxergamos mais longe. Você vai na praia de Copacabana, você vai ter uma noção do que é a praia. Mas se você vai no Pão de Açúcar, você vai ver a praia. Mas você vai ver como está Copacabana com relação à Lagoa, a Botafogo, ao Leme, porque você está vendo a coisa de cima. Então, quando você tem um salto quântico, uma expansão de consciência, você muda a maneira de ver os problemas, de ver as dificuldades e de ver a vida. E essa meditação, ela tem essa eficácia. O grande problema é que essa meditação, ela chega a demorar 60 minutos para a gente fazer, para que a gente encontre resultados satisfatórios. Aí lá na comunidade do Osho, na Osho Community International, na Índia, onde eu estudei, Pedro Tornag também estudou lá, eles fizeram uma adaptação, eles trouxeram essa meditação do Japão, não sei se vocês viram na palestra anterior, um mestre japonês fazendo uma meditação Gachô, vocês se recordam? Havia um mestre com as mãos juntas? Exatamente. Então, eles trouxeram essa meditação do Japão, porque a meditação vem do Japão, Gachô é um termo japonês, quer dizer 2 mãos juntas, e adaptaram com pranayamas,
e com visualizações criativas com cromoterapia. E essa mesma meditação, que no Japão as pessoas para atingir o estado meditativo demoram 60 minutos, na Índia eles conseguiram o mesmo resultado em de 10 a 15 minutos. Então, nós poderíamos fazer aqui se vocês quiserem, correto? Nós ainda temos um pouquinho de tempo, correto? Aí nós temos que acordar aqui que nenhum celular tocaria, nem no Vibracol, porque a mudança, a vibração eletromagnética que acontece atrapalharia essa meditação que está ligada ao quinto elemento. Então, caso vocês queiram fazer, nós faremos. Por quê? Qual é a importância de nós fazermos essa meditação agora? De acordo com a visão oriental, conhecimento é uma coisa, sabedoria é uma coisa totalmente diferente. Conhecimento é aquela decoreba, você estuda, você lê aquilo, entende e esquece. Mas quando você aprende fazendo, você adquire sabedoria. Que a sabedoria é o conhecimento aplicado. Então, se nós fizermos essa meditação agora, vai durar uns 10, 12 minutos, vocês nunca mais vão esquecer. Então, vocês querem fazer? Ok. Então, bom, a meditação é uma coisa extremamente simples. Na verdade, o homem é que complica tudo. As coisas de Deus, elas são simples. Não precisa entender. É interessante que Thomas Edison, quando foi questionado sobre a lâmpada, as pessoas ficaram fascinadas com o invento da lâmpada. E ele explicou que a eletricidade chegava e estimulava os elétrons que pulavam de órbita, quando voltavam para a sua órbita, emitiam aquela energia na forma de luz. Aí perguntaram que energia era essa. Ele falou que era energia elétrica. Aí pediram uma explicação, ele falou que energia elétrica não se explica. Energia elétrica se usa. E até hoje não há uma explicação plena sobre a eletricidade. A gente usa, leva choque, convive permanentemente com eletricidade, com magnetismo, gravidade, e a gente ainda não tem um entendimento pleno sobre isso. Correto? Mas as coisas de Deus são assim, são coisas simples, fáceis de lidar. A gente tenta ter um entendimento intelectual, correto? Tenta dar as explicações, mas, na verdade, existem muito mais perguntas do que respostas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe a nada. Quando eu vou para o Oriente fazer um curso, eu levo 10 dúvidas e volto com 30. Mas vale a pena, a gente coloca porque a gente vai trazendo informações que vai enriquecendo os nossos seminários. Ok, então a meditação, ela consiste em ficar com as mãos em forma de prece. Nós vimos na palestra anterior da importância da postura. Então, a postura de vocês vai ser fundamental, porque o deslocamento quântico, o salto é pela coluna. Então, a coluna tem que ficar ereta. É a primeira coisa. Então, não pode tocar celular, a coluna vai ter que ficar ereta. Depois, os olhos, eles precisam ficar fechados. Porque se vocês ficarem com os olhos abertos, o que vai acontecer? Vocês vão querer prestar atenção no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, e, na verdade, vocês têm que prestar atenção naquilo que vai acontecer com vocês. A meditação é um mergulho que nós fazemos dentro de nós mesmos. É autoconhecimento. Quando duas pessoas se casam, são duas pessoas diferentes, são energias diferentes. São corpos mentais diferentes, corpos emocionais diferentes, corpos físicos diferentes. Duas energias diferentes só conseguem se unir através da energia do amor. Ok? Então, nós sabemos que o chakra do coração é o chakra responsável pelo amor. Nós sabemos que esse chakra faz ressonância com duas cores, a cor verde, quando ligado ao timo, ao sistema imunológico, e a tonalidade cor-de-rosa quando ligado ao amor incondicional. E sabemos que os chakras palmares, eles têm exatamente a mesma cor do chakra do coração. Só que os nossos chakras giram no sentido horário, ou seja, foram programados por Deus
para absorver prana, absorver energia, e os chakras palmares giram no sentido anti-horário, ou seja, são projetores de energia. Então, quando nós colamos uma mão na outra, nós estamos ligando o nosso lado feminino, que é o lado esquerdo, o lado yin, e o lado yang, masculino, ligado ao sol, o yin ligado à lua, energia tranquilizadora. E essa conexão do yin e do yang é possível porque os chakras são chakras cor-de-rosa, energia de amor. Então, uma energia de conexão. Então, quando fazemos isso, automaticamente, a nossa consciência vem para o chakra do coração. Por isso que Maria, muitas vezes é retratada em oração com as mãos em prece, Kuan Yin, muitas imagens do hinduísmo, orientais, as pessoas estão sempre com as mãos postas. Ok? As mãos, elas poderão ficar na altura do coração, só que existe uma corrente no Japão que prefere colocar as mãos na altura do chakra da garganta, que é o primeiro chakra ligado ao corpo, a um corpo ligado ao quinto elemento. Então, vocês poderão fazer assim, ó. Ou as mãos na altura da garganta. Durante a meditação, a única coisa que vocês terão que fazer é trazer, lembrem de Albert Einstein, a energia vai para onde tem duas coisas, intenção e atenção. Dr. Sorraco falou há 1 hora atrás que a energia segue o pensamento, a mente. Então é ficar pensando nesse dedo médio, onde ele conecta com o outro. Aí vocês vão falar, mas isso é coisa de maluco, não é? Vocês vão acalmar a mente e ter um salto quântico. Durante a meditação, se vier um pensamento à mente de vocês, porque é a mente que pensa, onde é que eu vou jantar? Está quase na hora, né? Aí vocês vão, poxa, mas eu estou meditando, eu não podia pensar nisso agora. Aí que vocês vão pensar. Porque tudo que o ser humano nega, ele fortalece. Se você tem depressão e fala, eu não quero sentir depressão, aí que você sente. Se você tem um ataque de pânico e acha ruim e fala que não quer sentir aquilo, aí que você vai sentir. Porque tudo que a gente nega, a gente fortalece. Por isso que namorar escondido, quando éramos adolescentes, era melhor, que não podia. A Georgia não namorava escondido o Alexandre, não. Eu não deixava. Pelo menos antes de eu ir para a universidade, coitada, né? É, ela sofria comigo, não podia namorar, ninguém não podia nem chegar perto, né? É minha prima de 1º grau, mas como eu não tive irmãs, eu adotei ela como irmã caçula. Crescemos juntos, ela não podia namorar. Eu queria que ela fosse freira, a Georgia. Aí apareceu o Alexandre, mas eu gostei tanto dele que eu fico feliz. Quantos anos vocês estão casados? 20 anos, né? Então, pessoal, quando a gente nega uma coisa, a gente fortalece essa coisa. Correto? Se você tem um pensamento, fala, eu não quero pensar, é que você vai pensar. Nós só temos controle sobre as coisas que nós olhamos, aceitamos e observamos. Então, se vier um pensamento, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu vou jantar? O que será que vai acontecer na novela hoje? Você volta para o dedo. Você não briga com o seu pensamento, que se você negar o pensamento, você vai fortalecê-lo. A única coisa que você tem que fazer é trazer a energia para o ponto onde o dedo médio está colado no outro. Bom, lembrem que essa meditação, se ela for feita nos moldes que ela é feita no Japão, ela vai demorar 1 hora. Só que nós vamos fazer em 10, 15 minutos, porque nós vamos utilizar visualizações criativas, cromoterapia, e eu vou conversar com vocês ao longo da meditação. Ok? Eu entreguei para o rapaz ali, pode colocar a música, tá? Não, acho que não, porque eles estão filmando. Vocês vão fechar os olhinhos? O ideal seria um pouco menos de luz, correto? Mas a coluna, tirem o relógio, coluna ereta, todos com a coluna ereta, as mãos em prece, braços bem relaxados,
E procurem levar a consciência de vocês onde o dedo médio está conectado com o outro dedo médio. Coluna ereta, olhos fechados, sem os relógios, braços bem relaxados, lânguidos. Os braços não podem ficar tensos. As mãos ficam preferencialmente na altura do coração ou na altura do chakra da garganta, do chakra laríngeo. E vamos fazer uma pequena pressão no ponto onde o dedo médio está conectado no outro dedo médio. A única coisa que vocês têm que fazer agora é levar a atenção de vocês no ponto onde o dedo médio está conectado com o outro dedo médio. Se vier um pensamento à mente de vocês daqui para frente, não briguem com o pensamento. Aceitem o pensamento e voltem com a atenção no ponto onde o dedo médio está conectado no outro dedo. Vamos observar como é que está a nossa respiração nessa noite. Observando a respiração, nós poderemos ter uma ideia de como nós estamos. Quando nós estamos tensos, temos uma respiração. Quando nós estamos relaxados, temos uma respiração totalmente diferente. Quando a gente leva um susto, a primeira coisa que modifica é a respiração. Quando a gente sente raiva, a respiração se modifica. Nós percebemos que uma pessoa pegou no sono pela mudança da respiração. Uma pessoa que esteja praticando esportes, ela tem uma respiração diferente. Uma pessoa excitada sexualmente tem uma respiração diferente. Ou seja, a respiração se modifica de acordo com o nosso estado mental e emocional. Observando a respiração, vocês poderão perceber como vocês estão nesse exato momento. Vamos atentar agora para a importância de inspirar pelas narinas. Pelas narinas a gente aquece o ar. Pelas narinas a gente filtra o ar. Pelas narinas a gente umidifica o ar. E as narinas estão ligadas ao corpo mental, que é o corpo que pensa. Inspirando pelas narinas, automaticamente a gente acalma o fluxo de pensamentos. A boca, por sua vez, está ligada ao corpo emocional, que é o corpo que sente. Expirando pela boca, nós poderemos liberar as emoções inferiores, que nos colocam em desarmonia com o universo, como os medos, as preocupações, as mágoas, os ressentimentos. Então nós vamos iniciar o trabalho e vamos inspirar lenta e profundamente pelas narinas, enchendo plenamente os pulmões de ar. Contem até 3 e soltem pela boca, liberando as emoções. Inspirem, contem até 3 e soltem pela boca. A retenção de 3 segundos é importante. Quando nós trabalhamos com a respiração, nós trabalhamos com o quarto elemento, o elemento ar, o elemento que está afeto ao chakra do coração, que faz ressonância com a tonalidade cor-de-rosa.
Então, nesse momento, nós vamos fazer um trabalho mental, utilizando a força de nossos pensamentos. Levem os pensamentos, nesse momento, a um objeto qualquer que tenha tonalidade cor-de-rosa. Pode ser uma roupa cor-de-rosa, um livro cor-de-rosa, uma pedra, um quartzo rosa, uma flor, um enfeite, uma vela. E vamos permitir que essa cor se expanda, formando um grande plasma de energia cor-de-rosa, flutuando à frente de nossos corpos. E nesse momento nós vamos inspirar, lenta e profundamente pelas narinas, permitindo que o ar penetre nos pulmões, na tonalidade cor-de-rosa. Inspirem profundamente pelas narinas. Visualizem que dentro do peito de vocês vão acender uma lâmpada cor-de-rosa que vai se irradiar por todo o corpo de vocês. Vamos perceber nesse momento o nosso corpo de forma holística, o nosso corpo de forma total. Um corpo que não pode ser separado em partes isoladas. Um corpo que, quando uma coisa acontece numa região, repercute nas demais. E através dos pulmões, a gente pode transferir a energia cor-de-rosa para cada região do nosso corpo, começando pelos nossos pés. Nós vamos encher o corpo como se estivéssemos enchendo uma garrafa, uma jarra com um líquido cor-de-rosa. Inspirem pelas narinas e transfiram energia cor-de-rosa para os pés. Visualizem a subida da energia até as batatas das pernas. Visualizem a subida da energia até os joelhos, até as coxas. Visualizem os quadris recebendo a energia cor-de-rosa, o abdômen, as costas, as mãos, os braços, a parte superior das costas, o pescoço e a cabeça. Nesse momento nós vamos permitir que todo o nosso corpo físico se transforme em um único e grande pulmão, que à medida que nós inspiramos lenta e profundamente pelas narinas, a gente contribua para equilibrar a energia de cada átomo, de cada molécula, de cada célula que compõe o nosso corpo, dos pés à cabeça. Inspirem e encham todo o corpo com a energia cor-de-rosa. Levem agora a consciência de vocês à pele de vocês, a esse grande órgão que nos envolve, que é a nossa pele, o maior órgão do nosso corpo, onde temos mais de 80 mil pequenos chakras, que são os acupontos da medicina chinesa. E na próxima inspiração, vamos permitir que a energia cor-de-rosa, que ela vaze pela pele, que ela exude pela pele, vindo a acender o nosso campo áurico na tonalidade cor-de-rosa. Inspirem profundamente e permitam a expansão energética pela pele. Visualizem nesse momento que vocês estão sentados dentro de uma grande esfera de energia cor-de-rosa, dentro de uma grande bola de energia cor-de-rosa, como se vocês estivessem sentados dentro de um ovo de energia cor-de-rosa. Mais uma vez, vamos utilizar a força de nossos pensamentos e vamos voltar com as nossas lembranças, vamos voltar com as nossas recordações, com os nossos pensamentos para o passado e vamos procurar nos conectar com algum momento mágico do nosso passado, desta existência, em que estávamos profundamente felizes, algum momento em que nós estávamos profundamente alegres, algum momento em que nós estávamos tão contentes, tão felizes, que nós irradiávamos um magnetismo que contaminava positivamente as pessoas que estavam próximas. Tamanha era a nossa alegria naquele momento.
Pode ser a alegria que sentimos no matrimônio, a alegria que sentimos no nascimento de uma criança, a alegria que sentimos numa viagem que tenha sido muito boa, muito produtiva, a alegria que sentimos quando recebemos uma notícia muito positiva que esperávamos com muita ansiedade, ou quando compramos uma coisa ou ganhamos algo que queríamos muito. Procurem perceber que energia era aquela que deixava vocês tão felizes, tão alegres naquele momento. E vamos inspirar, lembrando as palavras de Einstein, que não há passado, nem presente, nem futuro. Inspirem pelas narinas e tragam a energia do passado para o presente. Vamos encher os nossos pulmões com a energia daquele momento tão mágico, tão importante. Vamos derramar aquele magnetismo em cada célula do nosso corpo. Naquela região que a gente tem uma dorzinha, aquela região do corpo que não funciona muito bem. Eu vou pedir a vocês agora para levarem os pensamentos a pessoas muito próximas da existência de vocês. Pessoas que sejam muito importantes para vocês. Nós só temos 2 rins. Poderíamos doar um numa eventualidade para ajudar alguém muito próximo que amamos profundamente. Para quem vocês seriam capazes de doar um rim para ajudar essa pessoa a ter saúde? As primeiras pessoas que vierem à mente de vocês, eu quero que vocês agora procurem perceber que energia é essa que liga vocês a essas pessoas. Que energia é essa que faz dessas pessoas pessoas tão importantes para vocês? Percebam nesse momento que vocês estão ligados à maior força do universo, que é a força do amor. O amor incondicional pregado por Jesus, por Buda, por Francisco de Assis, por Chico Xavier e outros. E vamos inspirar agora o que sentimos por essas pessoas tão queridas. Inspirem pelas narinas, encham os pulmões com essa força de amor. E vamos transferir essa energia ao campo áurico. Através da força do amor nós vamos purificar a nossa aura, queimando as energias inferiores, queimando os miasmas, queimando as formas pensamento. E vamos permitir a expansão de nosso campo áurico na tonalidade cor-de-rosa. Vamos alimentar a nossa aura com amor. Inspirem e expandam o campo energético em todas as direções, em todos os sentidos. Vamos perceber que nesse universo está tudo interligado, que nada está separado de nada, que tudo que a gente pensa, sente, ouve, fala e faz repercute nesse universo. Tragam a consciência de vocês ao dedo médio, ao ponto de conexão, e vamos agora numa oração silenciosa agradecer. A oração mais poderosa não é aquela que a gente pede nada, é aquela que a gente agradece. Vamos agradecer pela nossa saúde. Se não tivéssemos saúde, não estaremos aqui reunidos. Agradeçam pela saúde, pelo alimento que vocês tiveram hoje, pela noite de sono que vocês tiveram anterior, pela família que vocês têm. Agradeçam ao universo. Percebam que a música já penetra pelo coração de vocês. O coração pode sentir, ouvir, enxergar. Lentamente vamos abrindo os nossos olhos, mexendo os nossos braços. Ok, nós fizemos essa meditação em 10 minutos. Isso foi possível graças à visualização criativa. Visualizamos cor-de-rosa, visualizamos situações positivas, visualizamos pessoas que amamos profundamente e a gente consegue alcançar um estado de relaxamento em 10 minutos. Se vocês preferirem o silêncio, numa praia, no campo, vocês poderão fazer a meditação sozinhos, só que aí vocês vão demorar um tempo maior
somente conectados no ponto do dedo médio. Alguma pergunta sobre a palestra? Sobre os elementos, sobre os dedos, sobre a importância da meditação? Johnny, quando você sente dor numa parte do corpo, teria seu significado? Tem sim. A dor está lá, só que em geral nós estamos tão estressados, tensos, que a gente cria uma armadura, a gente não percebe. Quando a gente relaxa, a gente passa a perceber a nossa real situação. Que a dor está lá, como é que nós... O pedido do corpo por descanso, às vezes por férias, por relaxamento. A dor estava lá. Você só estava acostumado com ela. É a história dos cientistas que observaram que os anfíbios, um sapo, ele é pecilotérmico. Se você pega um sapo, a temperatura nesse exato momento deve estar 25 graus, e coloca numa água com 25, ele fica. Se você joga numa água fervendo, ele pula, ele não vai ficar porque ele vai ter um choque térmico. Mas se você coloca na água com 25 e bota fogo, vai para 26, o sapo vai ficar lá. Vai para 30, o sapo daqui a pouco está com 70 graus a temperatura da água e o sapo está lá. Daqui a pouco a água está com 100 graus e o sapo está lá e ele morre. E ele não percebe que o ser humano é a mesma coisa. Quando as coisas vão piorando, o nosso trabalho, às vezes uma relação afetiva, uma relação familiar, vai piorando devagar, a gente vai acostumando igual o sapo. Chega uma hora que a gente está fervendo e não percebe. Aí a gente faz uma meditação e aí a gente começa a ver que está doendo o pescoço, às vezes está doendo a coluna, o joelho. É porque nós estamos tão tensos que a gente não tem tempo para observar como é que nós estamos. Nós estamos muito acelerados. A dor, ela já estava lá. Ok, eu quero agradecer a todos vocês por terem ficado até mais tarde. A programação, ela atrasou. Muitos não puderam ficar. Quero agradecer as pessoas que vieram da Ilha do Governador, o meu cantinho, um lugar muito querido, onde eu aprendi a escrever, aprendi a esportes, onde eu trago os meus amigos de infância. E agradecer mais uma vez a coordenação e as pessoas que tiveram a paciência para ficar até o final. Muito obrigado e até o ano que vem, se Deus quiser.